RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Eu não sei se já repararam, mas o Entre Linhas chega a dar voltas a assuntos que jamais se esperaria ouvir num programa literário. Porém, fazemos isto tudo porque a literatura, sem dúvida, rodeia o nosso dia-a-dia. Rodeia tanto que faz parte dele, inclusive até da nossa fé. Por isso, vamos falar sobre a diferença, mas também a importância de dicionários e comentários bíblicos. Mas para isso, eu tenho comigo a Juliana Walsh. Ela é missionária a tempo integral em Portugal, pela Jocum. Em 2022 ingressou na Escola de Estudos Bíblicos na Jocum Brasil e desde então apaixonou-se por estudar as Escrituras mais do que nunca. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Ju, o facto de nós termos te convidado é por saber que tu te dedicas bastante à leitura e ao estudo das escrituras. Inclusive, estiveste alguns meses dedicada só a isso pela Jocum, na altura que estavas ainda no Brasil. Será que tu poderias contar-nos um pouco o que é que te levou a fazer o curso e também o que é que mudou na tua aproximação com a Bíblia? Bom, eu cresci na igreja, então eu sempre tive contato, com a Bíblia, mas nunca de uma maneira muito profunda, À medida que eu cresci, eu fui ficando mais interessada, em entender aquilo que eu estava lendo, mas culturalmente eu não fui muito ensinada a me dedicar a qualquer tipo de gosto, de leitura. Até a minha adolescência ali, para a juventude, eu já comecei a desenvolver um gosto pela leitura, mas mesmo assim a Bíblia ainda não estava envolvida, com esse meu gosto de leitura, era mais ficções e tudo mais. Então, quando eu ingressei na Jocum, anos depois, o nosso tempo se torna mais intencional, nas coisas, nas disciplinas espirituais, Então, eu tinha ali um certo tempo e uma certa maneira melhor de me dedicar às coisas de Deus, Então, de uma maneira mais integral. E eu sempre quis me aprofundar, no entendimento bíblico. E agora ali em Missões Integral isso poderia me proporcionar. E eu sempre falava que eu queria fazer um curso na área de estudos bíblicos. Na base onde eu morava, de tempos em tempos, tinham esses cursos, mas acabava que não dava muito certo de eu participar. Por algumas vezes eu tentei, mas na minha questão de logística familiar, eu tenho 2 filhos, então sempre eu estava grávida, eu estava com um bebê muito pequeno, então não dava, não encaixava, E eu vi depois que foi meio que um propósito de Deus mesmo, assim. Que aí, quando o meu filho mais novo tinha 1 aninho, eu fiz um curso que se chama DBS, que é um curso de 3 meses. Nós lemos a Bíblia toda nesses 3 meses em grupos. É um curso cronológico, A gente leu de uma maneira cronológica, então eu entendi bastante coisa. E as aulas, são semanais, os temas são por blocos da Bíblia. Então, por exemplo, o primeiro bloco é o início, é Gênesis ali, toda a criação e depois as leis e tudo mais. Então, nós vamos aprendendo por blocos e vamos lendo a Bíblia à medida que temos as aulas. E o mais engraçado é que na primeira aula, o professor, que era o fundador dessa escola, ele disse que a DBS não era exatamente um curso teórico bíblico. O que eu falei assim, poxa, eu vim aqui, para aprender sobre a Bíblia, mas não era exatamente o objetivo do curso. Mas o objetivo era nos ensinar e motivar a passarmos o resto da nossa vida estudando e aprendendo as Escrituras sobre Deus, sobre o caráter de Deus e sobre a história de Deus e a nossa história dentro da história de Deus. E então que eu entendi exatamente que não seria um curso teórico, um curso teológico que me daria o que eu queria, porque o que eu queria era entender mais a Bíblia, mas conhecer mais a Deus, e isso eu vou levar a vida inteira, Então esse curso foi bom porque me levou nesse lugar de entendimento disso. Quanto mais eu vejo, mais eu leio, mais eu ouço, mais eu aprendo, mais eu vejo que ainda tem coisas para aprender, para ler, e eu vejo que eu sei muito pouco. Assim, então, em toda a minha vida eu vejo que Deus tem me atraído para conhecer a palavra de formas diferentes, enquanto eu crescia, e graças a Deus essa tem sido uma maneira crescente de conhecer e ter contato com as Escrituras.
Fantástico, porque à medida que tu foste falando, dá para perceber nitidamente que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, mas de conhecimento de Deus, à medida também que ele se vai revelando. Olha, antes de nós passarmos às próximas perguntas, tu poderias então divulgar trabalhos agora que tu estás a fazer relacionados com estudos bíblicos, se por exemplo tens alguma criação de alguma plataforma, se trabalhas em alguma igreja dedicando-te só a isso, conta-nos mais. Olha, eu passei algum tempo depois da escola, depois que a escola terminou, estudando a semana que eu mais gostei na escola, que foi a Semana de Paulo. Então, mas esse estudo era um estudo mais pessoal, era porque eu gostei muito, né, dessa semana e eu queria me aprofundar, porque uma semana para ver sobre Paulo é muito pouco, então a gente via ali as principais coisas nas cartas, nos livros, nas viagens e tudo mais, mas eu queria me aprofundar. Mas era um estudo para mim mesmo, assim, pessoal. Até porque eu estava em transição do Brasil para Portugal. Então, eu não estava estabelecida mais em um ministério e tudo mais. Não estava me despedindo já, né, da minha igreja, dos meus amigos. Então, nessa transição, eu comecei esse estudo. E aí, então, quando nós entendemos como família aqui em Portugal já qual igreja a gente iria congregar, eu recebi o convite logo depois, assim, pouco tempo depois, de fazer parte dos estudos bíblicos da igreja, que já aconteciam, já eram muito bons, assim. E então eu entendi praticamente de imediato que mesmo não sendo exatamente a minha vocação, e nem combinando muito com a minha personalidade e tudo mais, porque não é confortável para mim, não é natural para mim falar em público, né, estar em evidência. Eu sei que a minha vocação é mais para o serviço, o meu trabalho é mais visto do que eu, sempre foi assim, e eu entendo, é bom, eu gosto de ser assim, mas eu entendi que justamente esse assunto que eu estava estudando, essa semana que eu estava estudando sobre Paulo, a minha professora dessa semana no meu curso, ela se chama Raíssa, ela sempre falava durante a semana que tudo que a gente está aprendendo e recebendo de conhecimento de Deus não era para nós mesmos, sabe? Mas era para ser proclamado, para ser levado para todos os povos, para todas as nações. Então não tive como escapar, porque eu já tinha praticamente 1 ano de estudo pronto, e que eu achava que era um estudo meu, pessoal, e eu entendi, me lembrando dessa frase dessa professora, que não era para mim, né? Então eu não tive escapatória mesmo, a gente começou ano passado, estudando a vida de Paulo, né? Nós estudamos as raízes de Paulo ali, a sua conversão, o seu tempo no anonimato, depois as viagens, as cartas, a primeira e a segunda viagem, e estudamos também as cartas aos Gálatas e aos Tessalonicenses até agora no inicinho desse ano, e vamos continuar, temos o bom caminho aí pela frente ali no nosso tempo de estudo dentro da igreja local, né? Esse material eu tô transformando ele em uma apostila. Eu já tenho a primeira de 4, que eu acho que vão dar mais ou menos 4 apostilas, né? Só preciso fazer uma revisão e estou pensando em uma maneira de disponibilizar também esse material num futuro próximo. Eu faço parte também de um projeto desenvolvido pela Josh, que é uma menina ali da base de Lisboa. Ela é maravilhosa. Esse projeto se chama Café e Palavra, onde nós nos reunimos uma vez por mês em um café aqui na cidade, para conversarmos sobre algum texto específico e proclamarmos também a palavra ali publicamente, né, num ambiente não de igreja. E tem sido maravilhoso também. Quem assumiu esse projeto aqui foi uma outra obreira nossa, a Tamires, que não está no momento, então eu estou dando esse suporte, mas eu também estou envolvida nesse projeto. E eu também desenvolvi um seminário que tem como objetivo mostrar a grande importância do estudo pessoal bíblico, onde eu falo sobre a história da Bíblia, sobre os tipos de leitura, sobre diferentes traduções, contexto geral, apresento sobre um pouco o método indutivo e fazemos um exercício prático também durante esse seminário. Então, essas basicamente são as coisas que nós temos desenvolvido dentro do ambiente dos estudos bíblicos. Fantástico. Agora, curiosidade que os nossos ouvintes não sabem, nós congregamos na mesma igreja, portanto, tudo aquilo que a Juliana ensina eu levo por tabela, vamos dizer assim,
Não, mas de facto tem sido muito bom e tem sido muito relevante até mesmo para o nosso dia a dia com Deus. Então, não só eu que participo, mas também outras pessoas da congregação, nós temos visto essa mudança. E curiosamente também vou ao Café e Palavra, aproveitamos, né, que já que se passa aqui, depois aproveitamos tudo. E caso os nossos ouvintes estejam interessados em desenvolver um pouquinho mais desta ligação com as Escrituras, com esta questão de querer aprofundar um pouco mais em conhecer quem Deus é, já que Ele está disposto a se revelar a nós podemos mais tarde disponibilizar a plataforma então que depois tu vieres a trazer à vida, vamos dizer assim, todas as apostilas e então irá ser mencionado aqui no programa e então pedimos aos nossos ouvintes que estejam atentos. Agora, eu gostaria de saber como é que tu chegas à conclusão, porque eu acredito que, pronto, o material fulcral é a Bíblia, tu usas então o método indutivo, aprendeste sobre isso, mas eu gostaria de saber como é que tu chegas à conclusão do dicionário ou documentário bíblico que vais escolher para te ajudar durante o momento em que preparas as aulas. Nós gostaríamos que falasses um bocadinho sobre isso porque normalmente pode haver sempre aquela confusão de que não, só a Bíblia chega, mas às vezes a gente não tem certos conhecimentos do grego, do aramaico, do hebraico e por aí vai. Como é que tu chegas a essa conclusão? Olha, a gente vive numa área de muitas informações, né? Com muito conteúdo, muita facilidade de acesso basicamente a qualquer tipo de assunto, a qualquer coisa que você queira saber, você consegue informação, né, sobre esse assunto, o que por um lado é muito bom, né? Nós nunca tivemos uma propagação do evangelho tão aberta e tão eficaz assim como temos hoje, com tantas ferramentas que nos dão essa possibilidade, né? Povos que às vezes não têm nem escrita, conseguem ter acesso, né, a Bíblias e tudo mais, então graças a Deus por isso. Mas nós temos um lado muito ruim também, né? Porque a gente precisa checar a fundo as fontes daquilo que queremos realmente entender. Quando eu busco estudar, eu preciso saber a fonte da minha pesquisa e saber que ela é uma fonte segura. Porque é o que eu disse, né? Basicamente, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer assunto e não necessariamente nós podemos confiar de cara naquilo que está sendo falado. A gente não sabe se é uma fonte muito segura, né? Então, a primeira coisa prática que eu fiz quando eu comecei a mergulhar nessa coisa dos estudos bíblicos foi perguntar para os meus mentores, ou pastores, ou professores, né? Ali, por exemplo, durante o meu curso eu sempre perguntava, né, para os meus professores algumas indicações de autores, de livros. Por exemplo, eu estava na semana de Jonas, então eu perguntava ao professor, olha, qual o melhor livro? Você sabe de alguém que fala sobre isso com autoridade, com responsabilidade? Então, a primeira coisa que eu fiz, por não ser uma pessoa já dessa área, inserida nessa área, não ter muito conhecimento disso, então eu perguntava, né, para aquelas pessoas onde eu via características, né, meus professores ou algum pastor ou algum mentor, aqueles que eu via características de liderança propostas pela própria Bíblia e eu conseguia ver como eles eram, como eles viviam, né, eu tinha um mínimo de proximidade para ver se eles realmente tinham, né, essa indicação, uma indicação mais segura para mim. Então, a primeira coisa prática que eu fiz foi isso. E hoje eu procuro geralmente autores que têm uma linha de pensamento conivente com o verdadeiro evangelho, acho que esse é o mínimo. Exato. Eu não perco muito tempo querendo saber o que as pessoas de visões distorcidas, muito sérias assim sobre Deus, falam, estão ensinando. Eu não procuro muito sobre isso, tanto é que geralmente eu não estou sabendo de polêmicas ou brigas entre denominações. Geralmente alguém às vezes me pergunta e fala, olha, eu nem estou sabendo, porque eu acho que o meu tempo hoje é muito escasso, então eu prefiro focar onde eu sei que tem ali uma boa escritura, uma boa coerência com as escrituras. Então, eu geralmente estou por fora das polêmicas aí. E eu realmente busco as minhas fontes em pessoas que já sei qual a linha de pensamento deles. Hoje, como eu consigo ter um entendimento mais sólido sobre alguns assuntos, como eu estou um pouco mais inserida, né, nessa questão de estudar, de ler, né, de me dedicar mais, eu consigo também filtrar mais as fontes sem exatamente serem indicações. Então, é engraçado, porque quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu recebo entendimento dentro da própria palavra ou recorrendo, né, a autores ali, a outros livros, mais eu sou apta a reconhecer o que é mais confiável nos comentários bíblicos
e o que não é tão confiável. Fantástico, e acho que já podemos partir aqui para o primeiro conselho, que é, primeiro de tudo, vamos nos afastar das polémicas e, em segundo lugar, vamos fazer as perguntas certas às pessoas certas, pedindo os conselhos certos e as indicações certas. Olha, mas se calhar os nossos ouvintes ainda podem ter, não todos, mas alguns, podem ter uma grande confusão sobre, ok, qual é que é a diferença então de um dicionário para um comentário bíblico, já que ambos podem trazer, por exemplo, a origem das palavras, podem trazer o real significado das palavras, mas qual é que é a diferença que tu consegues perceber entre um dicionário bíblico e um comentário bíblico para estudar as escrituras? Os dois, eles são muito úteis, né, para o estudo bíblico, mas eles cumprem funções diferentes. O dicionário bíblico ele é mais para explicar termos, conceitos, lugares, eventos, personagens. Ele funciona mais como um glossário, né? Como uma enciclopédia, onde você encontra ali uma explicação breve sobre algum tópico. Já o comentário bíblico, ele é uma análise detalhada dos textos bíblicos, né? Geralmente ele fala ali num capítulo, dentro de uma carta, dá explicações práticas, interpretações teológicas, ele fala um pouco de contexto histórico, significado mesmo, né? Capítulo e às vezes até versículo por versículo. Então, essa é basicamente a diferença entre os dois, mas os dois são muito bons auxiliares durante um estudo bíblico. E no caso, tu que aplicas muito o método indutivo, eu, por exemplo, no meu curso na faculdade tive uma matéria onde explicavam todos os métodos científicos, né, de investigação, tanto que a disciplina chamava-se isso, a cadeira chamava-se isso, métodos de investigação, foi parte 1, parte 2, nunca mais, graças a Deus, já estou licenciada, não volto lá mais, mas... Todas as pessoas que trabalham na área da pesquisa, normalmente isto é uma coisa que nós cristãos às vezes temos um pouco como é que eu ia dizer? Até de preconceito, mas na verdade pode sim usar um método de pesquisa para se entender o que é que de facto ali está escrito. Tu usas isso, tu poderias nos explicar então o que é o método indutivo e onde é que os comentários e os dicionários se mexem aí também? Olha, o método indutivo é um método, né, investigativo ali que você vai focar em alguma coisa. Ele é feito de uma maneira ordenada e guiada. Ele envolve uma série de etapas específicas em direção a um objetivo definido. Nosso objetivo em usar o método indutivo na Bíblia é conhecer mais do próprio Deus, né? Então, nós usamos o método indutivo para estudar seguindo alguns passos. Eu falo um pouco sobre isso no seminário que a gente dá. O primeiro passo é orar, entendendo que estamos separando um tempo ali para focar no texto que vamos estudar, né, claro, e depois nós lemos o texto, geralmente fazendo uma leitura mais completa, né, ali, ou de o livro inteiro, por exemplo, porque esse método, a gente não consegue aplicar ele em versículo solto, ou um parágrafo solto, a gente precisa ver o todo, como um todo, porque a gente está querendo entender ali o todo. Por exemplo, se a gente for estudar, quer saber sobre a oração do Pai Nosso, é legal a gente estudar todo o Sermão do Monte, porque a oração do Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte. Então é legal a gente pegar blocos inteiros ou livros inteiros, né? As cartas são boas para fazer isso, as cartas de Paulo, as outras cartas também, porque são livros menores, né? Então é legal fazer isso, ver onde está se encaixando, né? O texto que a gente está lendo. E aí o próximo passo nessa nossa leitura é fazer uma observação do texto. A gente busca ler, esquecendo tudo que já ouvimos antes. Todas as pregações que a gente já ouviu, tudo aquilo que a gente acha que já sabe, porque a gente está focando exatamente no que está ali, no que está dentro do texto. Então nós fazemos perguntas de observação para nos mostrar mais claramente os elementos que a própria Bíblia já está nos mostrando, como por exemplo, as pessoas, a gente usa bastante lápis de cor para colorir, para destacar, né? Então é legal, a gente pega uma cor que toda vez que aparece uma pessoa, a gente marca essa pessoa. Lugares também citados, né? As palavras repetidas são muito importantes da gente destacar, as emoções dos personagens, as metáforas, as comparações, os contrastes, e muito mais coisas. A gente pode ver dentro do texto sem necessariamente buscar em outra fonte, buscar em um comentário ou um dicionário bíblico. A própria Bíblia, ela já está mostrando muita coisa ali no próprio texto. Então, o próximo passo é fazer uma interpretação, tentando descobrir o que o texto significou para os leitores na época em que ele foi escrito.
porque não faz sentido a gente pegar um texto e querer aplicar ele só para nós, sem entender, porque Moisés, por exemplo, ele não escreveu o Pentateuco pensando que lá em 2025 vai ter 2 pessoas que vão estar lendo e elas vão precisar entender isso e aquilo. Não, ele escreveu para as pessoas que estavam saindo ali, os ex-escravos saindo do Egito. Então, ele estava escrevendo para essas pessoas. Então, significava para essas pessoas. Moisés não estava pensando no que significaria para outra pessoa que nem, né? Não faz nem sentido. Mas essa parte da interpretação é isso. A gente o ideal é que a gente busque entender dentro do próprio texto, ali fazendo perguntas, né? Os porquês. Por que foi isso? Por que ele escreveu isso? Por que está assim? Então, a gente entender qual era o contexto ali dentro dessa interpretação. E aí, então, nós fazemos a aplicação, que é o terceiro e último passo. A gente busca uma conexão conosco hoje. Aí sim a gente busca, porque a Bíblia é atemporal. A palavra de Deus é eterna, né? Então, nós entendemos que ela sim significou algo para aquelas pessoas, mas ela significa hoje para a gente algo também. E Deus continua a nos ensinar hoje através do texto. Então, são os 3 passos básicos, né? A observação, interpretação e a aplicação. Quando nós fazemos uma boa observação, a gente consegue fazer depois uma boa interpretação, e se a gente consegue fazer essas 2 partes bem, a gente consegue uma boa aplicação. E é interessante que nos estudos bíblicos, né, as pessoas da teologia, da teoria, a gente pensa que são pessoas que só precisam das 2 primeiras partes, que só precisa observar, entender o contexto e pronto, e acabou. Mas não. Quando a gente né, na interpretação e abandona a aplicação, é como se a gente tivesse cometido um aborto. Aquilo que a gente recebe não se torna vida em nós. Então, esse é um método indutivo. E muito bem explicado. Agora, dentro disso, quando é que tu notas que há uma necessidade de recorrer a dicionários ou a comentários para complementar as respostas que a Bíblia já te dá? E se calhar ainda vou jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira. A Bíblia dá mesmo todas as respostas. E isso é uma coisa que nós ouvimos constantemente, principalmente na cultura em que vivemos agora. Então, quando é que tu sentes que é o momento de recorrer a isso? Olha, a Bíblia, ela é exatamente o que Deus queria que ela fosse. Não tem nada mais e não tem nada menos daquilo que Deus planejou. Então, é uma dádiva a gente ter, acho que é um maior presente assim, que temos depois de Cristo, né? Depois da nossa salvação, termos a possibilidade de conhecermos a palavra de Deus. A gente tem tantas traduções, tantos métodos de leitura, tantas pessoas, né, que conhecem-se. Então, é realmente um privilégio. Então, tudo que a Bíblia precisava ter, ela tem. E Deus tem cuidado disso. Deus tem cuidado para que ela chegue para nós, né? Então, ela tem muitas respostas. Todas as respostas estão em Deus, né? Mas ela tem muitas respostas, a gente só precisa entender. E para isso, há sim muitos estudos, muitas coisas nos próprios comentários bíblicos, nos dicionários, que nos levam a entender muita coisa que às vezes até estão dentro da Bíblia, até estão, né, ali dentro do texto bíblico em outros livros. Por exemplo, quando a gente estuda Paulo, Atos é um mapa. Então, se a gente estuda as cartas de Paulo sem entender onde ele estava, o que ele tinha passado, né, o que aquele povo representa da cidade, né, da igreja fundada, a gente tem um entendimento parcial, a gente só entende ali a teologia que Paulo estava aplicando. Mas se a gente consegue entender o que o povo era, quais os costumes, quais as cidades, o que eles estavam fazendo ali, a gente começa a ter um entendimento mais profundo, sabe? E a gente consegue ter essa profundidade de relacionamento mesmo com o próprio Deus, porque nós vemos Deus na história, nós vemos Deus na Bíblia. Então, assim, fazendo um método indutivo, o indicado é você focar no texto bíblico, na Bíblia mesmo. E às vezes você pode sair do texto que você está para ir procurar dentro da própria Bíblia, porque é muito mais fácil a gente recorrer realmente a uma pregação, a alguma outra coisa, né, algum comentário, às vezes é mais fácil, mas quando a gente para no método indutivo, é interessante porque todas as vezes que a gente começa a fazer esse método, a gente tem um pensamento de que, poxa, eu acho que eu não vou entender muita coisa, mas o próprio Deus é comprometido em nos fazer entender, é o próprio Deus que nos dá esse anseio pela sua própria palavra.
Então, eu acho que, sim, tem o seu lugar, é uma ferramenta maravilhosa, importantíssima. Nós temos muita coisa muito boa mesmo nesse cenário de comentários bíblicos e de dicionários bíblicos. Então, nós temos muitas coisas boas nisso e nós podemos fazer uso disso, e Deus é quem tem nos dado, quem tem nos levado, né, ao entendimento dele mesmo. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado em que a igreja cresça, em que o seu nome seja proclamado e que a salvação chegue em todos os povos, em todos os lugares. E isso vai ser através da Bíblia. E ele tem interesse em nos fortalecer a nossa fé também através da sua palavra. Eu acho isso fantástico, porquê? Porque Deus nunca quer ninguém ignorante. E normalmente nós achamos que o facto de que nós já cumprimos, lá está aquilo que nós ouvimos no domingo passado, já chegámos à cruz, já cumprimos todos os requisitos para lá chegar, pensamos que ali é o final de tudo, quando na verdade ali é que começa toda a história com Deus e é a partir daí que ele arregaça as mangas. Bom, agora eu vou-te dar a conhecer quem eu sou. Mas, assim, no caso, como é que tu poderias aconselhar as pessoas a escolherem, então, um bom comentário ou um bom dicionário bíblico? Porque estamos a falar de pessoas que às vezes podem não ter os recursos necessários, podem não ter o acesso também, porque nós estamos, somos um programa que está para todos. Então temos várias realidades, vários tipos de pessoas e várias culturas também. Então, como é que tu ajudarias os nossos ouvintes a saberem como escolher e quando usar esse tipo de recurso? Olha, é um campo que eu acho que seria interessante, sim, um investimento. Não é muito barato, muitas coisas, né? Mas eu acho que a gente pode começar também tendo pequenos começos, né? Eu, quando comecei, eu lembro que durante a minha escola, toda vez que alguém me dava alguma indicação, algum livro, eu já corria e já queria saber quanto era, já queria comprar. Mas, né, não funciona assim. Hoje eu quero um box gigante que é muito caro, então a gente vai indo pelos pequenos começos. Então, o que eu aconselho mesmo seria: dedique-se a um livro, pegue um livro da Bíblia. Eu fiz isso ano passado, eu fiz com o Evangelho de João e foi assim, maravilhoso. Então, você reduz um pouquinho e procura material que seja específico só desse livro que você está lendo. Quando eu comecei a falar sobre Paulo, eu comecei investindo num livro sobre Gálatas, de um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller. Então eu li ele todo praticamente 3, 4 vezes, porque eu queria mesmo estar ali envolvida, né, com aquilo, preparando estudos bíblicos na igreja. Eu usei bastante sobre esse livro. Então, assim, veja autores que você percebe mesmo o agir de Deus, a transformação de Deus nesses autores, e busque aos pouquinhos, sabe? Invista, porque vale a pena você sacrificar um lado do seu poder financeiro, de alguma coisa, para poder investir nisso, porque é uma riqueza eterna que a gente ganha, né? Uma riqueza eterna, faz parte da eternidade com Deus, do conhecer a Deus. Então, assim, vale a pena investir, vale a pena, e comece pequeno, sabe? A gente, por exemplo, no Café e Palavra, nós estamos fazendo um estudo sobre o Sermão do Monte. E nós temos livros só sobre o Sermão do Monte, de comentários bíblicos só sobre o Sermão do Monte. Então, invista pouquinho, sabe? Pegue um livro, olha, durante 1 mês, durante 2 meses eu vou estudar essa carta de Paulo. Então, invista, pegue uma Bíblia. A gente tem muito material online, às vezes gratuito também, então é legal fazer essa pesquisa e, de novo, procurar fontes seguras, né? Pessoas que são comprometidas com a verdade da graça e do Evangelho realmente. E comece pouquinho e daqui a pouco você vai ver que você vai tomando gosto por isso e a sua coleção vai crescendo. Fantástico, e como diz a minha avó, o saber nunca ocupa lugar, principalmente espaço para Deus vai sempre haver e deve sempre haver. Ju, para terminar, e eu acho que aqui terminamos em grande, o quão importante então é estudar as Escrituras? Olha, em Hebreus 5 fala assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, gente, o crescimento ele muda, né, a nossa alimentação. Todo cristão, não é só os teólogos, não é só o pastor, não é só os mestres. Todo cristão precisa amadurecer a sua fé. E para o nosso crescimento nós precisamos compreender as Escrituras.
porque elas revelam quem Deus é e revelam a obra de Deus em nós, né? Se não dedicamos tempo aqui para conhecermos a Deus, conhecermos tudo que já está revelado aqui, nesse livro, na Bíblia, tem muita coisa revelada sobre Deus. Tudo que ele quis revelar já está aqui, já está tudo revelado. E se a gente não quer conhecer ele aqui na Terra, não faz sentido a gente querer passar a eternidade com ele. Quando o conhecemos, a gente se torna mais parecido com ele. E a gente busca o mesmo que ele busca, que é encher o grande banquete, né, com filhos, encher a casa. Foi isso que ele pensou na criação. Ele queria encher a sua casa de filhos. Então a gente passa a querer a mesma coisa que ele quer. A gente passa a querer que os nossos irmãos façam parte da eternidade conosco. Então nós estaremos em um ambiente familiar quando a gente se encontrar com ele. Então é crucial entendermos as Escrituras para conhecermos mais a Deus e vivermos como ele, querendo as mesmas coisas que ele quer. O Entre Linhas contou com a participação especial de Juliana Walsh e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.